Olá, meu nome é Caio Barroso e esse vídeo é sobre como a história é reescrita de acordo com os seus vencedores. Alguns anos atrás eu criei um servidor de Minecraft com os amigos meus e nós fizemos várias construções e jogamos por muito tempo nesse servidor. Até que foi chegando uma época em que os meus amigos foram parando de jogar porque também já tínhamos zerado todo o jogo, já tínhamos feito tudo o que tínhamos que fazer no mapa. E acabou que chegou uma época que ficou só eu jogando. E quando isso aconteceu, eu fiquei com um sentimento apenas: tédio. Eu não sabia mais o que fazer ao longo do mapa. Então, sozinho no mapa de Minecraft, eu comecei a fazer uma coisa que me ajudou a matar o tédio com toda certeza. Eu comecei a fazer aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, sabe? Os moais. Eu comecei a construir elas ao longo de todo o mapa. E é óbvio que depois de um tempo eu parei de jogar, mas revisitando esse mapa um dia desses e olhando todas aquelas estátuas, eu tive uma ideia que me inspirou a gravar esse vídeo. A história da Ilha de Páscoa sempre foi um tema bem fértil para teorias da conspiração. E você, querendo ou não, com certeza já ouviu alguma teoria da conspiração em relação à ilha. Esse vídeo, portanto, não é só para contar a história dessa ilha, mas sim para te fazer refletir sobre como que vemos o nosso mundo como um todo e, o mais importante, como que vemos o nosso mundo através do prisma dos vencedores. Então senta aí no sofá e faz uma pipoquinha que eu vou te contar uma história de investigação com várias reviravoltas e extremamente cativante do início ao fim. Eu espero que você saia desse vídeo não só tendo se divertido muito, mas também tendo questionado a sua concepção sobre o que é o ser humano, sobre o que é o coletivo e como a história é contada para nós. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara. No século XVI, os estudiosos da época tinham uma ideia de que ainda havia um continente não descoberto. Um continente perdido que ficaria entre a América e a Ásia e que passou, ao longo da história, a ser chamado de vários nomes, sendo o principal deles de a Terra do Sul. E esse cara aqui, Jacob Roggeveen, foi um dos vários exploradores que tentou descobrir a Terra do Sul. E com os seus incríveis 61 anos de idade, que para a época era muita coisa, organizou uma expedição para poder encontrar essa tal Terra do Sul. Em 1721, com uma tripulação de 244 homens, Roggeveen saiu de Texel, na Holanda, em direção ao Pacífico. E eu falei Texel. Não confunda com Texas, tá? Por favor, nem venha me zoar nos comentários. Então, saindo de Texel, ele estava pronto para poder encontrar um continente inteiro e fundar uma nova civilização. Mas ele acabou encontrando uma ilha minúscula e com uma civilização extremamente antiga já vivendo nela. Roggeveen e sua tripulação encontraram a Ilha de Páscoa, uma ilha nunca antes documentada e com mais ou menos 260 km². E cara, eu não sei se você tem dimensão, pelos números que eu falei, do quão cagada foi pro Roggeveen encontrar a Ilha de Páscoa. Imagina você, sem querer, encontrar uma ilha desse tamanho no meio do maior oceano do mundo. Meu irmão, Roggeveen, se você tivesse vivo e fosse brasileiro, eu iria recomendar para você jogar na Mega Sena, meu querido. Foi uma sorte imensa ele ter encontrado aquela ilha, uma ilha que está a 3.600 km da costa mais próxima. Mas foi mais sorte ainda essa ilha ser habitada. Roggeveen encontrou pessoas lá e, de acordo com o diário de bordo dele, haviam poucos milhares de pessoas na ilha e essas pessoas interagiram com a tripulação de Roggeveen e apresentaram para eles os hoje em dia tão famosos Moai. Quer dizer, nem precisava que os nativos tivessem apresentado os Moai pro Roggeveen e pra tripulação dele, porque vamos combinar, meu irmão. Olha o tamanho dessas estátuas numa ilha tão pequena. E pela quantidade de estátuas que tem na ilha, é óbvio que elas foram uma das primeiras coisas que Roggeveen viu. Ele não só viu essas estátuas, como também escreveu em seu diário de bordo sobre elas. Ele falou: nós não entendemos como foi possível um povo destituído de árvores pesadas ou grossas e também sem cordame robusto com a qual construir engrenagens, erigi-las. E sim, isso mesmo que você ouviu, destituído de árvores. Até hoje a Ilha de Páscoa não possui árvores grandes e isso vai ser muito importante mais pra frente. Depois de 7 dias, Roggeveen zarpou da ilha e os nativos de lá não viram outros europeus por mais 48 anos, quando os espanhóis chegaram na ilha. Eles ficaram pouco tempo lá também, e foi só mais 4 anos depois quando chegou um cara que talvez você conheça. Caso você já tenha estudado um pouco sobre a exploração britânica, quem chegou lá foi um cara chamado James Cook. Eu acho que o James Cook é o explorador britânico mais famoso de todos os tempos, não só pelas várias viagens incríveis que ele fez ao redor do planeta, mas também por seus diários de bordo. Quando chegou à Ilha de Páscoa, James Cook escreveu sobre a situação
população da ilha. Ele viu diversos moais tombados no chão e sobre os nativos ele também apontou em seus escritos como pequenos, magros, tímidos e infelizes. E guarda essa frase de James Cook. Esse relato vai ser decisivo mais pra frente no vídeo. Até hoje tem toda uma aura enigmática que gira ao redor da ilha, o que acaba sendo um terreno fértil para inúmeras teorias da conspiração. Gigantes de 3 metros construíram os Moai, os nativos eram descendentes dos Incas e até, acredite se quiserem, alienígenas tacaram do céu os Moai. E sim, aqui essa teoria se supera, porque não foram os alienígenas que construíram só, eles também tacaram as estátuas do céu, meu irmão. E se você duvida que isso seja uma teoria da conspiração grande, saiba que um homem vendeu 7 milhões de cópias de um livro falando sobre isso. Então assim, é uma aura bem grande sobre teorias da conspiração que giram ao redor da ilha. Mas eu te prometo que apesar de não ser tão interessante quanto ETs tacando estátuas do céu, a história ainda assim é bem interessante. A Ilha de Páscoa nunca gerou muito interesse de pesquisa até o iniciozinho do século XX. Uma pesquisadora chamada Catherine Routledge foi para a ilha em 1914 e chegando lá, ela já se atentou ao óbvio. Não havia nenhum Moai em pé. Todos estavam tombados ou quebrados ou com a vegetação já cobrindo a estátua, diferente do relato de James Cook, que dizia que alguns Moais estavam caídos. E o mais doido dessa expedição da Catherine Routledge é que foram tiradas fotos. Se liga, meu irmão. Não foram muitas fotos, mas essa aqui foram as que eu achei. E, cara, incrível, meu irmão. Quando ela chegou na ilha, a maneira mais óbvia de sanar suas dúvidas seria perguntar para os habitantes locais, obviamente. Perguntar para os nativos mais velhos o que eram aquelas estátuas, como que eles transportavam elas pela ilha, já que não haviam árvores, e o que aconteceu com as atuais estátuas para estarem todas tombadas, e também se a população da ilha já foi maior em quantidade, e, enfim, diversas outras perguntas. E depois de um tempo interagindo com os nativos, a seguinte história foi contada para ela. Há muito tempo havia na ilha 2 grupos, os orelhas curtas e os orelhas longas, e eles viviam em paz e harmonia por séculos, até que algo aconteceu. Esse algo não é sabido pelos nativos e também não é contado nos relatos da Catherine Routledge. De qualquer forma, esse algo fez com que acontecesse uma guerra civil entre os grupos. Os orelhas longas acabaram por fugir para o leste da ilha e cavaram uma trincheira para se defenderem, mas no dia seguinte, os orelhas curtas cercaram essa trincheira e incendiaram todo o local. A trincheira, que era para defender os orelhas longas, acabou virando uma arapuca incandescente que matou todos os orelhas longas. E de acordo com a lenda, essa trincheira pode ser vista até hoje no leste da ilha. Com os orelhas curtas vitoriosos, isso ainda não foi suficiente para o retorno da paz, já que a guerra civil passou a ser entre os orelhas curtas, que tiveram para apelar até para o canibalismo em algumas situações extremas de fome. E a partir daí foi de mal a pior e a fome passou a agravar cada vez mais, e essa foi a história contada pelos nativos para Catherine Routledge. Olha, e eu nem preciso dizer que essa história obviamente é uma história passada pela tradição oral e que ela não necessariamente descreve exatamente o que aconteceu na ilha. Você, por exemplo, conseguiria contar como era o Brasil colonial se você só tivesse ouvido falar sobre ele por conta das histórias contadas pelos seus pais e avós, que por sua vez só ouviram essas histórias por conta dos pais e avós deles? Claro que não. Mas é inegável, de qualquer forma, que algo de ruim aconteceu nessa ilha. O relato do James Cook de que os habitantes eram magros, infelizes e pequenos, os moais que gradativamente foram tombados, a falta de árvores, algo aconteceu nessa ilha. 41 anos depois de Catherine Routledge chegar na Ilha de Páscoa, uma outra pessoa chegou lá com o mesmo interesse de estudar mais sobre a ilha. Thor Heyerdahl. E antes de eu falar sobre o que o Thor descobriu lá, primeiro, não é esse Thor, é esse Thor. E segundo, você já percebeu como que as coisas vão funcionar, né? Esse vídeo é uma história de investigação. Eu vou dando aos poucos as peças desse quebra-cabeça e ao longo de alguns plot twists pelo caminho, você terá a conclusão final ao ver todas as peças de quebra-cabeça juntas. E ao ver esse quebra-cabeça todo pronto, haverá uma lição de como que os vencedores são os que contam de fato as histórias que escutamos. Mas voltando ao Thor Heyerdahl. Ele tinha uma teoria, a teoria de que foram os Incas que haviam colonizado as ilhas do Pacífico e, por conseguinte, a Ilha de Páscoa. E para conseguir provar isso, ele criou um barco, ele construiu um barco e foi velejando do Peru até essa ilha aqui, no meio do Oceano Pacífico. E ele fez essa viagem com sucesso, o que comprova de que realmente os Incas poderiam ter feito esse trajeto, já que ele fez. Mas a comunidade científica chegou pro Thor e falou o seguinte para ele: pô, Thor, mas não é porque você fez essa viagem que os Incas fizeram, né, meu irmão? E aí o Thor ficou meio... caralho, brother. Verdade, né? E aí, ainda com essa teoria na cabeça, que ele tanto queria provar, ele organizou uma expedição para a Ilha de Páscoa junto com um cara chamado William Mulloy.
O William não acreditava nessa teoria do Thor dos Incas, mas resolveu ir de qualquer forma, porque os dois iam estudar a ilha como um todo, né, cara? Eles não iam ficar ali só estudando se tinha alguma relação dos Incas com os habitantes da Ilha de Páscoa. E no final foi a melhor coisa que o William Molloy tenha ido nessa expedição. Porque logo de cara, o Thor e ele encontraram um pólen de uma árvore desconhecida que, depois de muita pesquisa, foi a prova definitiva de que a ilha, em algum momento lá atrás, já foi uma floresta. A Ilha de Páscoa era uma floresta antigamente. Ainda estamos longe de descobrir o que houve com essa floresta, mas essa informação já é uma peça importantíssima. As árvores poderiam ter sido utilizadas para o transporte dos Moai, o que faz, na verdade, muito sentido. Olha essa representação aqui. E nos anos 80, um outro grupo de pesquisadores fez essa mesma descoberta, o que só reafirmou que na Ilha de Páscoa já havia existido uma grande floresta. Mas muito mais importante do que descobrir isso, essa viagem foi a melhor coisa para o William Molloy, porque o cara passou o resto de sua vida estudando a Ilha de Páscoa. O cara gostou muito da ilha e dedicou o resto da sua vida para estudar ela. Já o Thor Heyerdahl, cara, o lance do cara era realmente a parada com os Incas, mano. Ele tinha uma tara por isso. O lance dele real era a parada de provar que foram os Incas que ocuparam as ilhas do Pacífico. E assim, o cara meteu essa na cabeça e não saía de jeito nenhum, meu parceiro. Essa expedição dele acabou um ano depois de quando ela começou e suas descobertas foram bem contestadas pela comunidade científica. E eu digo isso porque o Thor Heyerdahl real deixou que o desejo dele, né, de estar certo na parada dos Incas, modificassem o andamento das pesquisas. Ele meio que queria tanto estar certo sobre essa parada dos Incas que acabou modificando o resultado da pesquisa para que ela apontasse na direção que ele queria e não na direção em que a ciência queria. É claro, Thor foi um grande explorador e um importante antropólogo, mas realmente ele vacilou em toda essa tara pelos Incas. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só apontando os problemas sobre o método científico do Thor durante sua pesquisa nas ilhas do Pacífico, incluindo a Ilha de Páscoa. Mas esse vídeo vai ficar gigantesco, então eu vou deixar só esses artigos aqui para vocês, caso você tenha algum interesse, procurar saber mais sobre. Mas, apesar desses problemas, a expedição dele acabou por, pelo menos, contribuir na parada da floresta. E isso realmente foi descoberto e realmente foi comprovado. 25 anos depois da expedição do Thor, o William Molloy, aquele que foi junto com Thor, publicou um livro sobre a Ilha de Páscoa. E diferente da Catherine Rutledge ou do Thor, o William ficou muito tempo estudando essa ilha. Esse livro dele foi uma conclusão geral sobre tudo o que era sabido sobre a Ilha de Páscoa e passou a ser real meio que o livro para se aprender sobre a ilha, já que ele respondia praticamente todas as perguntas que poderiam ser feitas. Quer saber o que houve com os Moai? Tem nesse livro. Quer saber o que houve com o povo da ilha? Tem também nesse livro. Você quer saber o que houve com as florestas dessa ilha? Tem também nesse livro. E ele conta nesse livro uma história que, independentemente de qualquer coisa, não termina bem. Não termina bem mesmo. A história de William Molloy começa com os Moai, essas estátuas que por algum motivo se tornaram algo bem importante para os nativos. Eles simplesmente cismaram com essas estátuas por algum motivo cultural, religioso ou por qualquer outro motivo que, enfim, não vem ao caso. E com isso, os reis que governavam o povo da ilha demandavam ao longo dos anos estátuas cada vez maiores e cada vez mais estátuas. Bem na linha do Egito Antigo, que cada faraó construiu uma pirâmide cada vez maior do que a do faraó anterior. E assim, a ilha conseguiu se manter por um bom tempo, só que é aquilo, né? Com o tempo, a demanda por Moai se tornou cada vez maior e maior, o que fez com que os nativos cortassem mais e mais árvores para poder locomover os Moai pela ilha. E não é possível manter infinitamente uma linha de produção crescente de Moais em uma ilha com recursos finitos. Com o tempo, as árvores foram acabando até que a última árvore foi cortada pelos nativos. E isso fez com que não houvesse mais madeira para poder transportar os Moai e nem madeira para construir barcos, o que reduziu em muito a pesca. E sem árvore, o solo erodiu, o que diminuiu muito a quantidade de frutos das plantações. Com isso, a produção de estátuas estagnou e sem estátua, sem paz entre os nativos, já que, de acordo com a cultura deles, as estátuas eram algo muito importante. Aconteceu uma guerra entre os nativos, o que provavelmente foi a guerra que a Catherine Rutledge falou Você lembra que eu falei agora na parte anterior? E essa guerra gerou um posterior frenesi de destruição, como dito pelo próprio William Molloy. E os nativos que sobreviveram passaram a destruir e derrubar as estátuas que sobraram e, em caso de fome, praticar
até canibalismo. Essa guerra toda, de acordo com William Molloy, aconteceu mais ou menos em 1680, porque foi encontrado por ele, naquela expedição que ele fez com Thor, um pedaço de carvão vegetal encontrado bem no local onde as histórias dos nativos dizem ter acontecido o massacre dos Orelhas Longas dentro da trincheira que eles mesmos cavaram. Você lembra dessa história? A história que foi contada pelos nativos para Catherine Routledge, você lembra? E aqui, as peças desse quebra-cabeça começam aos poucos a se encaixar. O William Molloy basicamente solucionou o mistério após uma vida inteira de pesquisa sobre a ilha, e depois que o Jared Diamond, que é um dos maiores geógrafos, ou melhor, um dos maiores não, mas um dos mais famosos da modernidade, publicou um livro falando e confirmando a tese do William Molloy, essa versão acabou virando a história definitiva sobre o que aconteceu na Ilha de Páscoa. Jared Diamond ainda acrescentou que no auge havia mais ou menos 15 mil habitantes na ilha e que, para a tristeza de Thor Heyerdahl, os antepassados dos habitantes da Ilha de Páscoa foram os polinésios e não os incas. Eles chegaram mais ou menos de 900 até 1200 depois de Cristo. E depois, estudos posteriores definiram que eles chegaram mais ou menos ali durante os anos 1100. Então, caso encerrado. A moral da história é que a ganância humana não tem fim e que, se fizermos um paralelo com o planeta Terra e com a Ilha de Páscoa, chegaremos em algumas conclusões bem perturbadoras. Como dito pelo historiador Rutger Bregman, a Ilha de Páscoa é uma manchinha no vasto oceano e a Terra é uma manchinha na imensidão do cosmos. Os ilhéus não tinham barcos para poder fugir da ilha e nós não temos foguetes para poder nos levar daqui. A Ilha de Páscoa foi desmatada e o nosso planeta está ficando cada vez mais poluído e superaquecido. E eu ainda acrescento mais. A Ilha de Páscoa caiu em uma espiral de crescimento composto em um local com recursos finitos, assim como o nosso planeta agora está em uma espiral de produção, em uma taxa de crescimento composto, em um local igualmente com recursos naturais finitos. E então, a Ilha de Páscoa nos comprova uma visão bem cínica sobre a natureza humana, sobre como que o homem não só é um ser bizarramente egoísta, como ele também meio que não tem jeito. Porque se em uma ilha isolada construímos um sistema baseado no egoísmo que nos fadou ao triste fim, parece ser inevitável que o mesmo não aconteça agora, de novo, não numa pequena ilha no Pacífico, mas em um pequeno planeta na Via Láctea. E essa conclusão não foi só feita pelos geógrafos que eu citei aqui, não. Eu posso dar de exemplo dois geógrafos, o Paul Bunn e o John Flanley, que não só chegaram em conclusões similares que a do Molloy e a do Jared Diamond, mas também concluíram seus estudos em um livro sobre a Ilha de Páscoa, falando a seguinte frase: a ganância da humanidade não tem limites. O egoísmo parece ser geneticamente inato. E eu, por um bom tempo, acreditei nisso. Não só de que essa é a história verdadeira da Ilha de Páscoa, mas também de que o ser humano não tem jeito e que não importa o que a gente faça, ainda acabaremos em um sistema escroto e que vai nos fadar ao fracasso. E eu acreditei nisso tudo que eu te falei, até ler sobre um cara chamado Jan Boersema. E é aqui que a história dá um giro de 180 graus e tudo que você ouviu até agora começa a ser questionado. Jan Boersema é um biólogo ambiental e professor na Universidade de Leiden, na Holanda. E em 2002 ele estava preparando uma aula inaugural que iria falar exatamente sobre a Ilha de Páscoa e a sua decadência. Só que aí ele teve uma brilhante ideia. Por que não dar uma olhada nos diários de bordo de Jacob Roggeveen? Você lembra dele? Lá do início do vídeo, que foi o primeiro europeu a chegar na Ilha de Páscoa? Roggeveen era um holandês e Jan Boersema trabalhava na Universidade de Leiden, que por acaso tinha um exemplar do diário de Roggeveen na biblioteca. Então ele basicamente pegou o diário, abriu e começou a ler. E ele descobriu uma coisa que deveria ser óbvia, né? Mas simplesmente não foi levada em conta nem pelo Jared Diamond, nem pelo William Molloy e nem por nenhum dos pesquisadores que eu citei ao longo desse vídeo. Boersema levou em conta a descrição de Roggeveen sobre os nativos da ilha, que era a seguinte: eram amistosos e de aparência saudável, com corpos musculosos e dentes brancos reluzentes. Os nativos não estavam esfomeados, na verdade, pelo contrário, eles ofereciam comida aos holandeses. Não havia nada de canibalismo, a terra era descrita como fértil, na verdade, pelo Roggeveen, e chegou ao ponto em seus relatos de que o holandês disse que a ilha era o paraíso terrestre.
E sim, com essas palavras. E se você não lembra, o Roggeveen chegou à Ilha de Páscoa em 1722, teoricamente 40 anos depois da Guerra dos Orelhas Longas com os Orelhas Curtas. Então assim, tem algo de errado nessa história, no mínimo. Vamos começar então com a guerra. Temos a história que foi contada a Catherine pelos nativos e temos também um pedaço de carvão que foi datado de 1676. Esse carvão foi datado durante as pesquisas de William Mulloy, que aconteceram nos anos 50 até os anos 70. Em uma nova datação mais recente, foi detectado que, na verdade, o pedaço de carvão era de 1460 até 1817. Então é um arco bem maior do que aquele da primeira datação. Então uma das provas já caiu por terra. Só que não é só isso. Nunca foi encontrada qualquer ossada na trincheira onde supostamente aconteceu o massacre dos Orelhas Longas. E na verdade, até a própria trincheira que foi descoberta, na verdade era uma mentira. Na verdade, esse tempo inteiro ela era um acidente geográfico natural da paisagem. Ela não foi feita por humanos. Ou seja, esse massacre não aconteceu da forma como as histórias contam. Mas isso não significa que ele não tenha acontecido, sabe? Pode ter sido de outra forma. Então vamos agora tentar ver as consequências desse conflito, independente de como que ele aconteceu. Esse conflito, de acordo com a história, ainda teve consequências na população, como a fome e também os indícios de canibalismo. Só que acontece que esses indícios também são furadas. Quer dizer, pelo menos até os anos 1700 são furadas, porque uma pesquisa feita por análises arqueológicas descobriu que, na verdade, os habitantes da ilha, até 1700, eram bem saudáveis, na verdade. Ou seja, então em todo aquele período inicial não houve esse massacre da trincheira e também a população não estava passando fome. Então, se não foi uma guerra por comida, deve ter sido por algum outro motivo. Acontece que até isso não parece ser o que aconteceu, porque uma equipe de arqueólogos do Instituto Smithsonian examinou 469 crânios da época e de todos eles, apenas 2 talvez tenham sido causados por objetos utilizados pelos nativos. E mesmo assim eu digo talvez, porque só foi encontrada a marca no crânio. Pode ter sido alguma outra coisa similar similar com as ferramentas dos nativos que tenham machucado esses 2 crânios. Mas de qualquer forma, acontece que, querendo ou não, não existe nenhuma guerra tribal em que só 2 pessoas morrem. Isso eu te garanto. Então só nesse início já podemos descartar que os nativos passavam fome, que aquela guerra da trincheira aconteceu e que, na verdade, qualquer guerra tenha acontecido na ilha nos anos 1700. E cara, só pra você ter uma ideia, até a hipótese de que os nativos utilizavam essas lascas obsidianas aqui como pontas de flecha foi descartada. E você sabe qual é o mais doido nessa história? Foi como ela foi descartada. Claro, ela foi descartada porque essas lascas obsidianas, elas são cegas. Elas não são, assim, afiadas o suficiente para poder matar. Só que, olha que história bacana. O Jean Boersema, quando estava lendo o Diário de Roggeveen, ele leu uma coisa muito engraçada. Tem uma descrição de um nativo da ilha descascando uma espécie de banana lá da ilha. E você adivinha com o que o nativo estava descascando a banana? Com a lasca de obsidiana. Então, meu irmão, de arma mortífera de ponta de flecha até descascadora oficial de banana dos nativos. É isso que eu tô te falando, meu querido. E esses eram os objetivos dessas lascas de obsidiana. Eram ferramentas. Mas então, se não houve guerra, não houve fome e não houve massacre, o que aconteceu com os nativos da ilha? As previsões eram de que tinham 15 mil nativos. O que aconteceu com eles? Por que os moais estavam todos derrubados? O que aconteceu com a suposta floresta da ilha? E calma que tudo isso será respondido. Vamos começar com as árvores da ilha. A teoria que eu falei antes era de que os nativos derrubavam todas as árvores para poder transportar cada vez mais moai. E apesar de termos comprovação de que os nativos derrubavam uma boa quantidade de árvores com esse intuito, acabou surgindo um outro culpado para a destruição das florestas da ilha. E o culpado são esses simpáticos rapazes aqui chamados ratos exulãs. Esses ratos são animais que se reproduzem estupidamente rápido. E só para você ter uma ideia, um casal de ratos podem ter em 3 anos 70 milhões de filhotes. Quer dizer, filhotes não, de descendentes, né? Obviamente. Filhotes faz parecer que os 70 milhões vieram diretamente do casal. Não, mas foram dos filhos, netos, bisnetos, etc. E você sabe do que esses ratos se alimentam? Exatamente, das sementes das árvores locais da ilha. Só que, pô,
se em 3 anos nascem 70 milhões de ratos, como que a floresta nasceu para início de conversa? Como que deu tempo para elas nascerem com tanto de rato comendo semente? E agora vem um pulo do gato. Você percebeu que eu só dei o nome científico para o rato? Mas você sabe qual é o nome popular dele? O nome dele é rato polinésio. Esse rato ele é da Polinésia. Como que um rato da Polinésia foi parar na Ilha de Páscoa? E esse foi um dos indícios que comprovaram que os nativos vieram dos navegadores polinésios, pois foram eles que, sem querer, levaram os ratos para a Ilha de Páscoa em primeiro lugar. Então foi por isso que a floresta nasceu, porque não tinham ratos na ilha até chegarem os polinésios, que deram origem aos nativos da Ilha de Páscoa. E em uma ilha que não tinha os predadores naturais que tinham na Polinésia, esses ratos simplesmente proliferaram até dizimar todas as sementes da ilha. E ao longo de centenas de anos, as árvores foram morrendo e, sem sementes, não puderam se perpetuar. Mas será que os nativos não tiveram nenhum peso, nenhuma culpa nessa destruição? E aquela ideia dos moais serem cada vez maiores e cada vez mais moais sendo levados por troncos de árvores? Cara, você sabe quantos moai foram construídos no total? Mais ou menos 1000 estátuas. Dessas 1000 estátuas, só 493 saíram da pedreira em que eles eram construídos, ou seja, foram transportados ao redor da ilha. Mas que seja, bota 1000 estátuas só para facilitar o cálculo. De acordo com Jean Boersema, eram necessários mais ou menos 15 árvores para levar cada estátua. Ou seja, 15.000 árvores para mover todas as estátuas. Mas que seja, cara, coloca aí que eles gastaram, na verdade, 100 mil, meio milhão de árvores, que seja, bota o número que você quiser. Sabe por que, ainda assim, não foram os nativos que destruíram a floresta? Porque a floresta da ilha tinha aproximadamente 16 milhões de árvores. Pela quantidade de moais que foram construídos, não seria possível utilizar tanta árvore para transportar tão poucos moais. Mas uma outra coisa, as árvores terem desaparecido não foi, teoricamente, o pontapé inicial para a erosão do solo e para depois a fome dos nativos? Na verdade, uma pesquisa feita pela geóloga Mara Murray descobriu que a produção de alimentos dos nativos, na verdade, aumentou ao longo do tempo quando as árvores foram acabando. Daria para eu fazer um vídeo inteiro sobre como que isso foi possível, mas para não estender ainda mais esse vídeo daqui, é só você ver a bibliografia desse vídeo, que lá tá o artigo que explica como que isso aconteceu, o artigo da própria Mara Mulrooney. Então, as árvores acabaram porque as sementes acabaram, e não pelos nativos terem cortado todas. Mas, de qualquer forma, independentemente do motivo por que as árvores acabaram, ainda assim ferrou toda a obsessão dos nativos com as estátuas, já que como que eles iriam transportar elas? E olha, eu poderia focar no fato de que não necessariamente eram utilizados troncos de árvores para o transporte dos moai, até porque há um debate inteiro sobre isso, e é só você ver esse vídeo aqui para você entender por que talvez não tenha sido transportado por árvores. Então eu não vou focar nisso, eu vou focar numa outra coisa. Afinal, por que os nativos gostavam tanto dessas estátuas? Por que eles gostavam tanto dos moai? Vamos ver novamente os números. Os nativos movimentaram 493 estátuas para fora das pedreiras em que eles eram construídos. Então, basicamente, eles só movimentavam de 1 a 2 moais no ano, no máximo, levando em conta, claro, a data em que os moais começaram a ser construídos. Então, assim, não faz muito sentido a ideia de que construíram cada vez mais e mais moais, até porque a datação das pedras demonstra que não houve um aumento estrondoso na produção dos moais ao longo do tempo. Então, se não era pela pressão de um rei que os nativos construíram essas estátuas, e eles também não construíram várias por obsessão, já que era no máximo 1 ou 2 por ano, por que eles construíram essas estátuas? E nessa parte, quando eu li a teoria do Jean Boersema, eu demorei muito para acreditar. A teoria dele é que os nativos faziam essas estátuas por puro tédio. Você lembra da história que eu contei quando eu comecei esse vídeo, daquele meu mapa de Minecraft? Eu fiz aquelas estátuas no meu mapa de Minecraft por puro tédio. E é óbvio que eu não estou falando que isso prova alguma coisa, obviamente. Mas, cara, eu literalmente já construí moais de pedra por estar com tédio. Por que os nativos também não poderiam ter feito isso? A ideia é que a maioria das estátuas ficava na pedreira, servindo como uma espécie de guardiães da pedreira, enquanto as outras eram transportadas ao redor da ilha como uma forma de matar o tempo.
E pô, cara, olha pra quantidade de estátuas que eles movimentavam e olha quanto tempo eles já estavam na ilha fazendo isso. Movimentar 1, 2 estátuas por ano, dava pra ter aumentado essa velocidade. Com a quantidade de habitantes que tinham, 1, 2 estátuas por ano é bobeira, sabe? E como dito pelo historiador Rutger Bregman, não se tratava de projetos elaborados por algum governantes megalomaníacos. Eram rituais comunitários. E isso eu, particularmente, acho lindo de se ver. Sério mesmo. Transportar aquelas estátuas e colocar todas elas em locais da ilha, e aliás, uma curiosidade, todas elas olhavam para dentro da ilha, nenhuma apontada para o oceano. Mas transportar e fazer tudo isso era uma forma de criar vínculo entre a comunidade. A comunidade trabalhava nessa movimentação e lapidação das estátuas com uma forma de criar vínculo entre si. Era um processo comunitário incrível. E isso não é uma pontualidade da galera da Ilha de Páscoa, não. Outros grupos polinésios são conhecidos também por fazerem uma prática comunitária que também tinha o objetivo de simplesmente matar o tédio e criar um vínculo entre a comunidade. No início do século passado, por exemplo, na ilha de Nias, na Sumatra, foram vistos 525 nativos por um alemão realizando um processo bem similar a esse. O alemão anotou e tal, tudo, serviu como uma testemunha ocular, por assim dizer, e é por isso que eu dei esse exemplo em específico, porque nós temos diversas outros indícios de que isso acontecia em outras sociedades, mas nesse exemplo que eu tô dando, foi visto. Há uma testemunha ocular, um relato de uma testemunha ocular que era por esse motivo que os habitantes estavam fazendo isso. Mas então, se nada aconteceu nos anos 1700, o que houve com os 15 mil nativos da ilha? E aquele relato do James Cook falando que os nativos eram pequenos, magros, tímidos e infelizes? E por que também que as estátuas estavam tombadas ao longo do tempo, quando mais e mais europeus chegaram na ilha? Vamos começar com o relato do James Cook. O explorador inglês ficou mundialmente famoso não só pelas suas viagens, mas também pelos seus relatos. Eles acabaram, em sua maioria, confirmando-se verdade. Então, ele recebeu uma reputação bem positiva para os seus relatos, por assim dizer. Mas então, como que o James Cook disse isso sobre os nativos? Se era mentira, se estamos vendo que é mentira. E a verdade é que, por incrível que pareça, o James Cook nunca disse que os nativos eram pequenos, tímidos, magros e infelizes. Na verdade, ele disse exatamente o contrário. E aqui eu cito o próprio diário do James Cook. Vigorosos e ativos, com boas feições e atitudes não antipáticas. São amistosos e hospitaleiros com os estrangeiros. Mas então, de onde veio essa ideia que o James Cook disse isso sobre os nativos? Porque essa frase está no livro, por exemplo, do Jared Diamond, que eu já falei ele aqui anteriormente, e Jared Diamond tem uma grande credibilidade, querendo ou não. Essa frase está no livro do Jared Diamond, que por sua vez pegou como fonte o livro desses dois caras aqui, o Paul Bunn e o John Flanley. E esses caras aqui simplesmente não citaram a bibliografia de onde eles tiraram essa frase. Então a gente fica meio que num beco sem saída, porque de onde eles tiraram isso? E esse mistério teria morrido aqui se não fosse o historiador Rutger Bregman, que descobriu um livro escrito em 1961 que atribuiu essa frase ao James Cook pela primeira vez. Esse livro fala sobre uma expedição norueguesa à Ilha de Páscoa que aconteceu em 1965. E você sabe quem é o autor desse livro? Thor Heyerdahl. Sim, o mesmo Thor, lá do início, que estava com aquela teoria sobre os Incas. O mesmo Thor que eu falei lá atrás, que tinha cismado com a teoria dos Incas e que tinha modificado o método científico para poder enquadrar a sua teoria como verdadeira. Ele tirou, não sabemos de onde, essa citação de James Cook sobre os nativos da Ilha de Páscoa, e enfim, talvez seja da imaginação dele ou talvez de algum outro lugar, mas o ponto é que ele não cita como fonte nenhum lugar que não o próprio diário do James Cook. E sabemos que é mentira, que não tá no diário do James Cook. Mas de qualquer forma, o meu papel aqui não é julgar o Thor Heyerdahl, mas sim te mostrar que o James Cook, na verdade, nunca descreveu os nativos da Ilha de Páscoa como pequenos, magros, tímidos e infelizes, mas sim como vigorosos e ativos, com boas feições, amistosos e hospitaleiros. E aqui um parênteses para dar uma lição de moral. Nunca acreditem em algo como verdadeiro, imutável ou até como científico só porque foi dito por um especialista. Nunca. A probabilidade de estar certo é maior, mas nunca é garantia de certeza. E aqui, fecha aspas. Mas ainda assim, ainda faltam duas perguntas para serem respondidas.
E até agora, com tudo que eu falei, essas duas perguntas ainda não foram respondidas e nem poderiam ser respondidas, mas eu espero agora, de vez por todas, matar esse mistério com vocês. Se não houve guerra, não houve fome e não houve conflito, então o que houve com os 15 mil habitantes da Ilha de Páscoa? O que houve também com os Moais que foram derrubados ao longo do século XIX e XX? As respostas para essas duas perguntas, infelizmente, não são boas. E é aqui que começa, de fato, toda a tristeza da Ilha de Páscoa e a forma também como manipulamos a história para que os vencedores sempre estejam no topo, ou que pelo menos sejam os mocinhos da história mundial. Os primeiros europeus que chegaram à Ilha de Páscoa foram os da expedição de Jacob Roggeveen, como eu já te falei. Agora, o que eu propositalmente omiti sobre essa expedição foi o que aconteceu durante os primeiros contatos. Diz o relato de Roggeveen que, durante o contato com os nativos, ele escutou seus homens entrarem em formação de batalha e, após o primeiro tiro, mais 30 se seguiram e cerca de 10 nativos caíram mortos na praia. Não é falado no diário nem o motivo do primeiro tiro e nem o que de fato aconteceu, mas fica bem claro pelos escritos de Roggeveen que ele não só não mandou ninguém atirar, como ficou furioso com aqueles que atiraram. Não foi mencionada qualquer punição para os que atiraram, mas de qualquer forma a vida seguiu. Agora se coloca na posição dos nativos. Nunca ninguém saiu ou chegou da ilha desde que se lembre. Aí aparecem embarcações com vários homens diferentes que, depois de ficarem uma semana na ilha, matam 10 dos nativos com armas que cospem fogo que ninguém nunca viu antes. É de se esperar que a cena, enfim, fique no imaginário da população por um bom tempo, não é? Logo em seguida, como eu já falei, vieram os espanhóis, 48 anos depois de Roggeveen. E não houveram maiores problemas nessa nova visita por europeus, mas dessa vez há um relato bem interessante. Os espanhóis deram arco e flecha para os nativos e eles simplesmente não entendiam como usar. Então eles passaram a usar o arco como um colar. Imagina a cena, cara. E aí, 4 anos depois, teve a expedição de James Cook, que eu já falei aqui. E ela teve uma coisa bem bacana que ele escreveu em seus diários, que eu ainda não falei. Ele apontou para as estátuas e ele citou a seguinte frase: não eram mais vistas como ídolos pelos habitantes atuais, mesmo que tivessem sido na época dos holandeses. E que também não consertaram as estruturas das que vão decair. Ou seja, uma declaração direta sobre os Moais e da relação dos habitantes com os Moais ao longo do tempo. Em 1804 passou na ilha um grupo de navegadores, dentre eles um navegador russo, que relatou por escrito que na Ilha de Páscoa poucos Moais continuavam de pé. E como eu já falei aqui, quando a Catherine Rutledge foi para a ilha em 1914, já não havia nenhum Moai em pé. Os relatos, portanto, demonstram que, com o tempo, os habitantes foram ficando cada vez menos interessados nos Moais, a ponto de que simplesmente os abandonaram de vez. Existem duas teorias sobre o abandono dos Moais, sendo a primeira que os nativos simplesmente achavam uma outra coisa para fazer além dos Moai, e aqui tem até um competidor de peso, por assim dizer, que é o culto do Homem-Pássaro. Esse culto do Homem-Pássaro surgiu mais ou menos na época em que os nativos estavam ficando cansados das estátuas, então a teoria faz sentido, por assim dizer. E a segunda teoria, a que eu acho mais provável, tem a ver com os europeus. Porque, pô, pensa no peso que deve ter sido para os nativos terem entrado em contato com os europeus e terem descoberto que não estão sozinhos no mundo. Isso provavelmente modificou muito a forma como eles veem o mundo. E temos relatos de que isso modificou sim a vida deles. Para você ter uma ideia, eles fizeram uma casa em formato de navio. E as pessoas viviam nessa casa em formato de navio por conta dos europeus. Olha que doido, cara. Então, das duas perguntas, a resposta para a primeira é um pouco chata. Simplesmente não sabemos bem, mas eles foram perdendo o interesse com o tempo nos Moai. Mas agora vem a segunda pergunta, que é a mais importante desse vídeo. E a última peça desse quebra-cabeça monstruoso que eu tô contando para vocês. Afinal de contas, o que aconteceu com os habitantes da ilha? Por que que durante os anos 1800 a população da ilha diminuiu drasticamente de 15 mil para um número bem menor de quando a Catherine Rutledge chegou? E a resposta para essa pergunta surgiu no horizonte da Ilha de Páscoa em 1862, e que por algum motivo todos os historiadores, geógrafos e exploradores que eu citei ao longo desse vídeo
com exceção, é claro, do Jean Boersema e do Rutger Bregman, pareceram simplesmente ignorar. Em 1862, surgiu no horizonte o primeiro navio escravista peruano, que atracou na Ilha de Páscoa, que até o momento era habitada por milhares de habitantes amistosos e que não pertenciam a nenhuma potência mundial. Basicamente, né, para a visão de um escravista, uma mina de ouro, já que não haveria resistência por parte dos nativos, eles seriam fáceis de enganar e nenhum outro país ficaria bolado com o que eles fossem fazer com os nativos, ou seja, dinheiro de graça às custas de vidas humanas. No total, foram levados só nessa primeira leva 1.407 nativos da ilha para trabalharem forçadamente no Peru. Só que os habitantes da Ilha de Páscoa não só não estavam nem um pouco acostumados com a rotina exaustiva de trabalho, como também, biologicamente falando, eles não estavam nem um pouco imunes às doenças que os europeus e peruanos possuíam. Realmente não demorou muito para que os nativos pegassem varíola enquanto eram escravizados, e dos 1.047, apenas 470 sobreviveram. E esses 470 sobreviveram até quando o governo peruano decidiu mandar esses nativos de volta para a Ilha de Páscoa. E tudo isso aconteceu num espaço menor do que um ano. Em menos de um ano só dos nativos dessa primeira leva de escravos, quase 1.000 morreram e 470 sobreviveram após um ano de trabalho escravo forçado. E olha, para ser bem honesto, a parte mais triste ainda não chegou. Desses 470 que sobreviveram e foram libertos, você sabe quantos conseguiram sobreviver ao caminho de volta à Ilha de Páscoa? 15! 15! De 1.407 que foram sequestrados da ilha, 15 conseguiram voltar com vida em menos de um ano depois. E eu já peço desculpas aqui adiantado pelo que eu vou falar agora, mas se eu pudesse de alguma forma modificar esse número, eu faria com que esses 15 também tivessem morrido. E eu digo isso porque quando eles pisaram na ilha, eles estavam levando com ele não só todo o peso e o trauma da escravidão, mas também varíola. Foi questão de poucos meses para que a população fosse praticamente dizimada. Há um relato de um capitão francês que os nativos com a doença simplesmente pulavam de penhascos para poder encurtar o sofrimento, e os que não optavam pelo suicídio se viam cada vez mais e mais em brigas internas. Em 1877, a pandemia de varíola oficialmente terminou, e daqueles 15.000 habitantes calculados pelo Jared Diamond, apenas 110 sobreviveram. Cara, e você sabe qual é o mais bizarro, qual que é, assim, o mais poeticamente cruel nesse número? 110 é exatamente o número de polinésios que, teoricamente, navegaram pelo Oceano Pacífico para chegar à Ilha de Páscoa no ano 1100. As pesquisas hoje em dia dizem que no ano de 1100, 110 polinésios navegaram pela Polinésia e pelo Oceano Pacífico até chegar na Ilha de Páscoa e lá se estabeleceram. E em 15 anos, os escravocratas destruíram tudo isso e retornaram ao mesmo número de quando os polinésios chegaram na ilha. Tradições foram perdidas, rituais foram esquecidos e uma cultura inteira foi dizimada. Nem os ratos, nem os moais e nem a própria população da ilha conseguiram fazer o que os escravocratas sanguinários conseguiram fazer em 15 anos. Eles conseguiram destruir a Ilha de Páscoa. E essa é a última peça do quebra-cabeça. E é aqui que eu fico realmente encasquetado, cara, porque como que isso não foi levado em conta por praticamente ninguém? Como que o mainstream acadêmico considerou válida uma teoria que nem sequer cita a questão escravista, que foi o livro do William Molloy? Como é que a história acaba sempre sendo escrita e reescrita pela visão daqueles que ganham, mesmo que isso signifique modificar ou omitir os fatos? Por que isso funciona desse jeito? Por que vivemos desse jeito? Daquela teoria de que os nativos destruíram a própria civilização ao acabar com os recursos naturais da ilha em um sistema insustentável de crescimento composto, não sobrou muita coisa. E mesmo que essa teoria seja uma descrição bem cirúrgica da nossa sociedade e não da dos nativos da Ilha de Páscoa, né? Mas eu fico bem feliz em saber que não é a versão carrancuda, falsa e pessimista que tem entrado pela história. Não só por respeito aos nativos, mas também porque eu não concordo nem um pouco com essa história de que o homem ele é mau por natureza e egoísta por qualidade. E isso não significa que eu concorde que o homem seja bom por natureza, mas me faz pensar que, na verdade, o homem é aquilo que o sistema social o coloca para ser.
Se você for um homem nascido nos Estados Unidos na década de 50, você provavelmente irá lutar na Guerra do Vietnã e irá passar pelo maior experimento de lavagem cerebral e destruição do caráter humano da história da humanidade para que você não hesite na hora de matar uma família inteira de vietnamitas. Mas se você for um homem nascido na Ilha de Páscoa nos anos 1700, talvez você use um arco como um colar por não saber que aquilo era uma arma. E se eu estiver certo e o homem ser bom ou mal for uma característica lapidada de acordo com a situação em que ele esteja, talvez seja a hora de pararmos para pensar que tipo de homem a nossa sociedade atual está produzindo. E se ainda queremos que homens assim sejam feitos. Mas olha, vamos jogar limpo, cara. Caso você olhe para a nossa atual sociedade, para o psique coletiva e individual, e pense que não, tá tudo bem e somos majoritariamente saudáveis e vivemos em uma boa sociedade, tudo bem. É direito seu não olhar para onde não se quer olhar. Mas caso você olhe para a forma em que vivemos, a forma em que produzimos e também a forma com que nos estruturamos e pense que vivemos em um mundo desigual, doentio e injusto, não pense nem por um segundo que isso seja culpa de uma suposta natureza do homem. Não. Não cabe nesse vídeo discutir culpados e a forma de superar a atual situação merda em que vivemos, mas cabe muito bem nesse vídeo te dizer que isso tudo não é culpa da natureza humana. Uma vida melhor é possível e devemos sim sonhar com ela. E essa visão com toda certeza é muito mais realista do que a visão mais pessimista que você encontrar por aí. E esse vídeo é a prova disso. Então não se esqueça disso. A história é sempre contada pelos que venceram, e independentemente da situação que todo o nosso planeta viva, um futuro melhor é sim possível. Talvez não pelo caminho mais previsível e ortodoxo, mas ainda assim é possível. A natureza humana de ser bom ou mal é o que fazemos dela e nada mais. E se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, recomendaria que você se inscrevesse aqui no canal. E, assim, fazer esse tipo de conteúdo pra internet demanda um trabalho enorme e só é possível eu continuar fazendo com a ajuda de pessoas que fazem aquele Pix esperto, galera. Caso você queira colaborar, tô deixando aqui na tela o meu Pix. E se você gosta de política, economia e filosofia, eu, junto com mais 2 amigos, temos um canal no Telegram para debater esses temas através de notícias do dia a dia. Você seria muito bem-vindo lá e poderíamos bater um bom papo sobre qualquer tema, enfim, que esteja nesses tópicos de política, economia e filosofia. E então é isso. Eu espero do fundo do meu coração que o meu conteúdo aqui no YouTube esteja batendo as expectativas de vocês. E um grande abraço e até daqui a 15 dias. Então, o vídeo foi isso. Gostaria de pedir desculpa pelos 2 dias de atraso. Normalmente eu posto o vídeo domingo, mas isso aqui tá saindo numa terça-feira, mas faz parte, a partir de semana que vem já volta ao normal. E gostaria de agradecer especialmente ao Antônio Dias Júnior, ao Rótio Del Pilar România, ao Pedro Tristão, ao Rafael Artuzzi, Gabriel Ribeiro, Angélica Cordeiro Freitas, Eduarda Fleury, Gabriel Esquerdo e André Luiz Ferreira. Vocês me ajudaram, não só com o Pix, mas alguns me ajudaram também na gravação desse vídeo, e eu fico muito feliz com isso. Um abraço e até daqui a 15 dias.